a expressão o fogo eterno ou o fogo que nunca se apaga. Tá? Ela aparece em Marcos 9,43, mas também aparece em Mateus 18,8, entre outros versos. Tá? Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. Na lição, o Dr. Alberto Tim, ele colocou aqui uma ilustração muito interessante do quanto é perigoso nós aceitarmos uma doutrina, que aparentemente é bíblica, mas que na verdade não é. Quanto é perigoso até mesmo para a imagem que as crianças terão de Deus. Então ele conta que numa obra infantil, intitulada The Sign of Hell, do padre John Furniss, ele conta uma história aqui bem interessante, ele dá uma ilustração muito interessante nesta obra. Ele ilustrou o tormento eterno por meio de uma grande bola de ferro, um ferro sólido, tá, ok? Maior que os céus e a terra. E aí ele faz a seguinte afirmação, comparação. Um pássaro vem uma vez a cada 100 milhões de anos e toca a grande bola de ferro com uma pena de sua asa. O tormento dos pecadores continua, mesmo depois de a bola de ferro ser desgastada por esses toques ocasionais de penas. Você já pensou? É um livro infantil. Esse é um livro infantil. E, infelizmente, esta crença é aceita, na atualidade, tanto por irmãos católicos quanto protestantes, mesmo que não todos, como eu já mencionei e estudamos em outras lições. Tá? Vamos ver então aqui o significado de eterno ou para sempre nas Escrituras. Realmente, na nossa cultura ocidental, não tem como pensarmos diferente. Eterno ou para sempre é realmente uma referência a um tempo sem fim. Só que, queridos, na compreensão hebraica, na compreensão bíblica, é diferente. Aqui algumas informações para você. Lembre-se que eu vou deixar esse mapa mental disponível para você depois, tá? A palavra eterno, tá, ela vem de alguns termos, tá? Tanto no hebraico do Antigo Testamento quanto no grego do Novo Testamento. No hebraico é o termo olam e no grego aion, ou sua pequena variante aionios, tá? E por incrível que pareça, na cultura ocidental, este termo oriental, este termo significado no pensamento hebraico eterno enquanto dure. Leandro, que critério você tem para afirmar isso? Eu vou lhe mostrar os textos, tá? Primeiro, o termo olam no hebraico ou aion e aionios no grego, ele vai significar um tempo com fim ou sem fim, dependendo do sujeito ou objeto ligado ao termo. Então, por exemplo, se o sujeito ligado ao termo é Deus, por ele ter uma natureza eterna, então o termo eterno significa um tempo sem fim. É para sempre mesmo. Tem um significado também. Tem na cultura oriental, no pensamento hebraico mesmo, significado, neste caso, que na cultura ocidental, a nossa. Tá? Agora, quando a Bíblia se refere, usa essa expressão, eterno ou para sempre, em relação ao ser humano, como o ser humano tem uma natureza finita, é um tempo com fim. Então, esses textos que eu coloquei aqui são fundamentais para você ver isso. Eu não vou ler agora, tá? Mas você vai ter esses textos. Eu vou dar aqui, só mencionar esses dois. Em 1 Crônicas 28, verso 4, ali diz que Davi reinaria eternamente sobre Israel.
Mas você vai para o capítulo 29, verso 27, diz que o tempo que ele reinou em Israel e Judá foi de 40 anos. É uma contradição? Não. Como o termo eterno, ele pode significar um tempo sem fim ou um tempo com fim, dependendo do sujeito, da natureza do sujeito ou objeto ligado ao termo, não é uma contradição. A Bíblia diz que Davi reinava eternamente, e este eternamente equivaleu a 40 anos, pelo simples fato de que Davi é um ser humano e não tem imortalidade inerente. Então veja, o termo na Bíblia significa eterno enquanto dure. Tá? Por causa de... Então depende do contexto e da natureza do sujeito ou objeto onde está o termo. Então isso é importante você ter em mente. É que eu deixei outro texto e também quando fala de Deus, tá? Para você analisar. Segundo ponto, existem outros textos bíblicos que comprovam esse significado de eterno enquanto dure. Tá? Então vamos aqui analisar alguns. Eu vou citar alguns para você, outros eu posso ler, tá bom? Mas eu vou tentar aqui não ser longo nesta lição, apesar de eu saber que é um assunto muito importante. Bom, em Jeremias 17, 27, tá? Aqui é dito, para você entender que esta expressão na Bíblia, né, significa eterno enquanto dure. Em Jeremias 17, 27, nós temos aqui um texto bem interessante, que nos leva a termos a base bíblica para esta compreensão. Tá? Diz o texto: Mas se não me ouvirem, e por isso não santificarem o dia de sábado e carregarem alguma carga quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia de sábado, então porei fogo nesses portões. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. Ou seja, aqui fala de um fogo que não se apaga. Em que sentido? Veja, é óbvio que os palácios de Jerusalém não estão queimando até hoje. O fogo não se apaga enquanto não executa sua tarefa de destruir totalmente os ímpios não convertidos. Neste caso aqui, os israelitas que não se arrependessem das suas transgressões que já vinham de longo tempo. Tá? E essa Bíblia que eu estou usando aqui é uma Bíblia de estudo, né? Nova Almeida atualizada, excelente Bíblia de estudo, né? Óbvio, os autores creem, os teólogos que prepararam as notas creem na doutrina da imortalidade natural da alma, pelo menos a grande maioria. Tá? Mas quando comentam Jeremias 17, 27, eles são bem aqui sinceros, né, e honestos no aspecto intelectual. Tá? Olha o que eles reconhecem aqui na página 1303, nessa nota sobre Jeremias 17, 24 a 27. Diz ali, ó, a recusa em guardar o sábado, vou destacar aqui para você ver. A recusa em guardar o sábado vai resultar em fogo nesses portões. Uma metáfora para a destruição. Então eles reconhecem que nesse texto, quando diz que o fogo não se apaga, é uma metáfora que se refere à destruição. O fogo não se apaga enquanto não executar a sua tarefa. Então, não é necessariamente um fogo que queima por um tempo infindável. Ok? Porque o sujeito e o objeto, também aqui nesse texto, ligados ao termo eterno, têm natureza finita. Ok? Outro texto importante é Malaquias 4, 1 a 3. Ali é dito que os ímpios, após o castigo, se transformarão em cinzas. Tá? Tem outro texto que eu até vou acrescentar aqui, ó. Salmo 37, 25. Vamos ver. Deixa eu conferir se é o Salmo 37, 25 mesmo. Não, não é o Salmo 37, 25. Deixa eu lembrar aqui. Malaquias 4, 1 a 3,
Salmo 37:20, tá? Vou alterar aqui, Salmo 37:20. Aqui a memória deu uma falhada agora. Diz assim, ó: os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens. Dois pontos. Desaparecerão como desaparece a fumaça. Então esse texto fala que os ímpios se desfarão em fumaça, e Malaquias 4:3 diz que eles se farão em cinzas. Tá, ok? Então esse texto ajuda a confirmar o fato de que fogo eterno na Bíblia significa, é uma expressão metafórica para se referir à total destruição, e que, portanto, é eterno enquanto dure. Tá? Esses textos aqui também são fundamentais para você entender essa doutrina, entre aspas, do inferno eterno. Tá? Vamos aqui ler a epístola de Judas, um dos seguidores de Cristo, não é o traidor, né, que já havia morrido, é outro Judas, tá? Judas 1:7 e 2 Pedro 2:6 são textos que tratam, que estão ligados tematicamente, tá? 2 Pedro capítulo 2, verso 6. Diz assim: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivem impiamente. Veja, a condenação de Sodoma e Gomorra, ela serve como um exemplo do que vai acontecer com aqueles que vivem impiamente. E aqui é dito que Deus condenou, ou melhor, ele reduziu Sodoma e Gomorra a cinzas. Agora veja o que diz Judas 1:7. Igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Analise comigo. O primeiro texto diz que Deus reduziu a cinzas Sodoma e Gomorra e seus habitantes, obviamente. E que aquilo é um exemplo para aqueles que continuarem a viver impiamente. E aí Judas 1:7 diz que essas cidades, né, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Mas as cidades não estão queimando até hoje, porque elas foram reduzidas a cinzas, como disse 2 Pedro 2:6. Então o que isso significa, queridos? Que realmente na Bíblia o fogo é eterno, não na duração, mas nos resultados. Ele é eterno enquanto durar, porque a palavra significa isso, pode significar isso também no pensamento hebraico, tá? Mas ele é eterno nos resultados e não na duração. E você vai ver depois que o castigo vai ser proporcional, então não tem como ser eterno, no sentido de duração, mas de resultados, ou seja, a pessoa vai ser totalmente destruída e não terá mais oportunidade de ressurreição. Então avalie esses textos, leia-os em sua Bíblia, sublinhe, reflita neles. Tá? Não fique assim, o Leandro está falando heresia. Não, leia. Eu sei que você pode fazer parte de uma igreja que pensa diferente, mas leia os textos com calma, reflita neles e você vai perceber que o que eu estou lhe apresentando aqui não é mentira. Tá? É o que a Bíblia realmente ensina sobre o assunto. Tá bom? Outro detalhe que nós temos que analisar sobre essa expressão, né, fogo eterno ou para sempre, é que existem algumas implicações teológicas muito sérias se nós aceitarmos esta compreensão tradicional, né,
de que o tormento dos ímpios será eterno. Isso aqui é importante, ó. Primeiro, se você e eu crermos que o inferno será um lugar de tormento eterno para os ímpios, então o diabo e o pecado serão eternos. Isso é um problema. Por quê? Porque se o diabo e o pecado serão eternos, então Deus nunca vai acabar com o mal. Porque mesmo que o mal não esteja presente entre os justos, mas se existirem ímpios queimando para todo sempre num lago de fogo, blasfemando contra Deus, é óbvio, né, que o pecado e o originador do pecado, o diabo, nunca deixarão de existir. Isso contradiz Romanos 16:20, que diz que depois do seu castigo, obviamente bem merecido, e que será maior do que o de outros, obviamente, né, porque o diabo é o pai do pecado, pai da mentira, como diz João 8,44, e é chamado de homicida também. Romanos 16:20 diz que Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ou seja, isso é uma linguagem que significa total destruição. E como a Bíblia diz em Malaquias 4:1-3, né, que eu já mencionei, que os ímpios se farão em cinzas, e como Satanás é o ímpio por excelência, ele também será feito em cinzas. Tá? Outra implicação teológica séria é que se o inferno for eterno na duração e não nas consequências, ou lago de fogo, ou Guiena, o que você preferir, ou Hades, porque em algum texto bíblico, que nós já estudamos, tem esse significado, né, mas tem outros significados, Hades, o sofrimento nunca vai deixar de existir. Apocalipse 21:4 diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, mas aí alguém argumenta, mas isso se refere aos justos. Não somente aos justos. Veja, como que uma mãe que teve, infelizmente, nem todos os filhos se salvarão, porque os pais não podem obrigar filhos a irem para o céu, assim como filhos não podem obrigar pais, tá? Agora você imagine uma mãe que aceitou a Cristo como Salvador, foi salva, e aí, todos os dias, durante a eternidade, ela vai lembrar que seu filho, que decidiu se perder, está sendo atormentado de uma forma infindável. Por mais que os justos estejam conformados com a justiça divina, não tem como uma mãe ou qualquer pessoa ser feliz pela eternidade, sabendo que pela eternidade alguém que ela ama está sendo atormentado. Então, quando a Bíblia diz que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, quer dizer que no céu, né, especialmente na nova terra, ninguém terá motivos para chorar. E para isso acontecer, tem que ter um fim. O lago de fogo. Tem que ter um fim o pecado. Tem que ter um fim o sofrimento. Tá? Outro problema seríssimo com a doutrina do tormento eterno é que o castigo será desproporcional. Agora, imagine uma coisa. Imagine que o diabo recebe a sentença, né, de ser atormentado eternamente, no sentido de tempo sem fim, tá? Hitler também. E um ladrão que não se arrependeu e decidiu continuar roubando, né, não aceitou a Jesus. Aí este ladrão, que nunca matou ninguém, ao contrário de Hitler, que matou com certeza mais de 6 milhões de judeus, eles recebem a mesma punição. Você vê como isso é ilógico? Outra coisa, o diabo é o pai do pecado. Ele iniciou o pecado, contribuiu para a corrupção da natureza humana e da natureza como um todo neste planeta, trouxe um conflito cósmico para o universo e leva pessoas também, tenta pessoas a pecarem. Como que ele vai receber? Como que um pecador que viveu neste mundo, um exemplo, 80 anos pecando, vai receber a mesma punição que o diabo que peca há milênios? É desproporcional, meus amigos. E a Bíblia ensina algo totalmente diferente, ó. Em Mateus 11:20-23, Jesus mesmo diz
que o castigo será proporcional às obras de cada um. O que isso significa? Que uns vão queimar mais tempo no lago de fogo do que outros. Isso é claríssimo no texto bíblico. Tá? Então, em Mateus 11, 20 a 23, Cristo fala que as cidades por exemplo, de Cafarnaum, Cafarnaum e mais uma outra cidade, deixa eu ver aqui, vou ler esse texto para você, elas vão ter um castigo mais duro do que os habitantes, que a cidade de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque os habitantes de Sodoma e Gomorra praticaram muitas maldades e imoralidades, porém, eles não tiveram o privilégio de receberem uma mensagem pessoal de Jesus Cristo, porque ele ainda não havia encarnado naquela época. Tá? Então, pelo fato de aquelas cidades dos dias de Jesus terem recebido a mensagem diretamente da segunda pessoa da divindade, em forma humana, o castigo para elas será maior. Então veja aqui, isso aqui é sério, ó. Jesus menciona aqui em Mateus 11, 20 a 23, as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Diz aqui que elas, verso 22, mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E depois, no verso 24, fala de Sodoma. Tá? Então, se vai haver mais rigor e menos rigor, é óbvio que o castigo é proporcional às obras de cada um. A impiedade de cada um não é o mesmo grau. E em Lucas 12, 47 e 48, Jesus diz ali que uns receberão muitos açoites e outros poucos açoites. Então não pode existir um tormento eterno para todos os ímpios, porque nem todos têm o mesmo nível de maldade. Imagine a justiça hoje, em qualquer país do mundo, condenar na mesma proporção um criminoso e um ladrão de galinhas. Não tem lógica. A pena tem que ser diferente para cada crime. Tá? E isso é o que vai acontecer. No lago de fogo, cada ímpio será castigado proporcionalmente à sua impiedade. Mas depois deixará de existir. Uns queimarão mais tempo do que outros. E umas citações muito interessantes que eu encontro sobre isso, né? Por exemplo, no livro O Grande Conflito de Ellen White. Você tem que ler essas citações aqui. E eu vou até ler para você aqui, ó. O que eu estou falando para você, além de ser bíblico, é apoiado por teólogos, né? E por Ellen White, que é cofundadora do Adventismo. Então, do livro O Grande Conflito, páginas 544 e também 673, claramente Ellen White mostra que o castigo no lago de fogo será, sim, proporcional. Uns vão queimar mais tempo do que outros. E o diabo tem que queimar mais tempo, obviamente, do que outros. Hitler tem que queimar mais tempo do que um ladrão de galinhas que não se arrependeu, por exemplo. Muito mais. Então essa é a justiça divina. Um castigo no lago de fogo proporcional e depois uma aniquilação total dos ímpios, do pecado e do pai do pecado, que é o diabo. Para o universo ficar limpo definitivamente. Por isso que a doutrina do tormento eterno não é bíblica. Tá? Página 544. O grande conflito, ó. Uma distinção, porém, se faz entre as duas classes que ressuscitam. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5, 28 e 29. Os que foram tidos por dignos da ressurreição da vida são bem-aventurados e santos. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Ela está citando aqui Apocalipse capítulo 20, verso 6. Os que, porém, não alcançaram o perdão, mediante arrependimento e a fé, deverão receber a pena da transgressão, o salário do pecado. De acordo com Romanos 6, 23. Agora, olha o que ela diz aqui, ó. Sofrem castigo
que varia em duração e intensidade segundo suas obras, mas que finalmente termina com a segunda morte. É claríssimo aqui, né? O castigo dos ímpios varia em duração e intensidade, porque Deus não pode dar a mesma punição para o diabo, para Hitler e para um ladrão que não se arrependeu, por exemplo. Não tem como. Então ela está certíssima. Depois desse castigo que varia em duração e intensidade, segundo as obras, né, desses ímpios, finalmente termina esse castigo com a segunda morte, que é a morte para a qual não há ressurreição. Ali em Apocalipse 21:8. Tá? E outra página, né, aqui do mesmo livro O Grande Conflito, é a 673, que também é muito clara, não tem como dar uma outra interpretação para isso aqui. Tá? Diz assim, ó. 673, ó. Os ímpios recebem sua recompensa na terra. Provérbios 11:31, ela cita. Serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4:1. Agora o comentário dela. Alguns são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as suas ações. Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, porque ele é o originador do mal, né? Ele tem de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Seu castigo deve ser muito maior do que o daqueles a quem enganou. Depois que perecerem os que pelos seus enganos caíram, deve ele ainda viver e sofrer. Ou seja, ele vai ser o último a ser destruído. Ele vai, diz aqui, né, Ellen White, sofrer as consequências tanto pela rebelião dele, quanto pela rebelião que ele levou toda a humanidade a cometer. E diz que o castigo dele, ó, deve ser muito maior que o daqueles a quem enganou. Então, definitivamente, tanto a Bíblia quanto teólogos de outras denominações, tá? Irmãos católicos e protestantes, e Ellen White, cofundadora do Adventismo, creem que o castigo no lago de fogo será o quê? Proporcional. Então, aceitar um tormento eterno é você aceitar que a justiça de Deus é pior do que a justiça humana. Porque enquanto na justiça humana há, entre aspas, né, um castigo proporcional, nem todos os países há, infelizmente, ao crime, né? Aí na justiça divina não existe proporcionalidade. Ou seja, a justiça divina é pior que a humana? Não, é melhor. Tá? E quarta implicação teológica de aceitar a doutrina do tormento eterno, os ímpios serão eternos mesmo não aceitando a Jesus como Salvador e mesmo não comendo da árvore da vida. Não tem lógica isso. Tá? Então, em João 3,36, é dito, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Apocalipse 22:2 diz, que eu já mencionei, só os justos comerão da árvore da vida. E 1 João 3,15 é um texto também importantíssimo. E esse também aqui eu vou ler, não posso ler todos por causa do nosso tempo, né? Eu vou me estender, mas não quero me estender tanto. 1 João 3,15 é um texto também importantíssimo para você avaliar esta quarta implicação teológica. Existem outras implicações, tá? Estou só apresentando para você aqui algumas. 1 João 3,15, o apóstolo diz assim, ó. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Não existe essa história, não, aqui se refere à vida eterna no corpo. Não existe isso. Tá? Não existe isso na Bíblia. A visão bíblica, a antropologia bíblica holística. A partir do momento que corpo, alma e espírito, né, que esses aspectos da natureza humana não estão em funcionamento,
juntos, não existe mais o ser humano. Tá? E 1 João 3,15 é claro em dizer: um assassino não tem a vida eterna permanente em si. Primeiro, porque não aceitou a Cristo como Salvador e não se arrependeu. E segundo, porque ele não vai comer da árvore da vida. Então, aceitar um tormento eterno é aceitar que os ímpios, mesmo não aceitando a Jesus, obviamente, né? E mesmo não comendo da árvore da vida, serão eternos. Uma heresia. Tá? Outra questão importante a respondermos sobre o significado, né, do termo eterno na Bíblia, ou para sempre, quando empregado ao castigo dos ímpios, né? É que a Bíblia, isso aqui é fundamental, queridos. Não existe o lago de fogo agora. Ele existirá no futuro. Isso aqui é fundamental. Isso aqui contradiz e muito, tanto boa parte da teologia, a teologia de boa parte dos protestantes, quanto a teologia católica apostólica romana. Biblicamente, não há um lago de fogo. Haverá no futuro. Eu já falei haverá porque é no futuro, mas fui redundante para destacar mesmo. Então veja, esses textos aqui. Vamos ler alguns. Mateus capítulo 8, versículo 28. Mateus 8, 28 diz assim: quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Verso 29 agora. O que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Esse texto é muito revelador. Primeiro, se os demônios estivessem sendo atormentados agora, eles não estariam conversando, né, de uma forma, diríamos assim, lógico, estavam amedrontados pela presença do divino Jesus Cristo, mas eles não estão demonstrando aqui nessa conversa que estão sendo atormentados, porque quem está sendo atormentado num lago de fogo, ele não tem nem como raciocinar direito, né? Se com sofrimentos bem menores nós já não conseguimos raciocinar bem, imagine sendo atormentado num lago de fogo. Então, isso aqui já mostra que eles não estão no lago de fogo ainda. Tá? Eles estão aqui no planeta, foram expulsos do céu, como diz Apocalipse 12, 7 a 9, também verso 12, mas não estão no lago de fogo ainda. E os próprios demônios sabem que o lago de fogo preparado para eles, lá, como diz Mateus 25, 41, e nós já estudamos o significado aqui da expressão eterno, né? Eles mesmos sabem que o castigo deles está no futuro. Porque eles dizem assim, ó, você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Eles ficaram com muito medo de que Jesus antecipasse o castigo deles. Então veja, não existe um lago de fogo hoje atormentando ímpios e demônios. Ele existirá no futuro. E isso está em harmonia com Mateus 25, 31 a 46. No verso 46 menciona o fogo eterno. Nós já entendemos que é eterno enquanto dure. E que é eterno nas consequências, não na duração. Porque o castigo tem que ser proporcional à impiedade. Não é? Mas ali mostra, nesse contexto, que esse lago de fogo é aceso depois que Cristo voltar. E quando você vai para Apocalipse 20, versos 7 a 10, aí tu tem uma informação complementar. Esse lago de fogo é aceso depois que Cristo volta e depois do milênio, que é um período de 1000 anos, mencionado no livro do Apocalipse. E esse período de 1000 anos é um intervalo entre a primeira e segunda ressurreição, entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Os justos são ressuscitados por ocasião da segunda vinda de Cristo. Os ímpios serão ressuscitados após o milênio.
e aí serão castigados e depois destruídos. Então veja, à luz de Mateus 25, 31 a 46 e de Apocalipse 20, versos 7 a 10, o lago de fogo está no futuro. Ele será aceso depois, ele não está aceso agora. Não chegou o juízo final ainda. Tá? E o que nós podemos concluir com base nisso que vimos até agora? Que a doutrina do tormento eterno é antibíblica, mesmo sendo aceita por muitos cristãos piedosos, sinceros filhos de Deus, salvos em Cristo. Tá? Então, não estou questionando a sinceridade, tá? Sua, meu internauta, de forma alguma. Quem sou eu para fazer isso? Pecador miserável como eu, né? Mas eu tenho que mostrar para você que a doutrina do tormento eterno não é bíblica, tá bom? Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora! E amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de interpretação bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. Muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica eu quero passar para você. Tá? Então clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.